alinhada, né? Então, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de ligações químicas, né? Especificamente de ligações covalentes, que quando a gente fala de ligação covalente, tá? Hoje é a sala no quadro, a aula no quadro, viu? Então, a ligação covalente, né? Ó, ligação covalente é a ligação que ocorre entre ametais. Então, um ametal, ele vai se ligar a outro ametal, né? E fazendo o que nós chamamos de compartilhamento. Eles estão compartilhando aqui, ó, os seus elétrons. Então, compartilhamento de elétrons. Os elétrons são compartilhados. Então, com esse compartilhamento, as ligações elas são consideradas fracas, né? Foi tudo que eu falei na aula passada, né? São ligações fracas, porque elas têm aí um limite de aproximação, e essas ligações elas só existem porque elas têm o que nós chamamos de atração e repulsão mútua. Atração e repulsão mútua. Atração de quem, professor? Atração entre o núcleo e o elétron do outro elemento e vice-versa, né? Porém, existe a repulsão entre os núcleos e os elétrons dos elementos que estão se aproximando para poder se ligar. Só lembrando que esse tipo de ligação, assim como a iônica, elas são derivadas da regra do octeto de Gilbert Lewis. É isso que é a regra do octeto, professor. Relembra a gente. Todo e qualquer elemento químico necessita possuir, né, 8 elétrons na sua camada de valência. Né? Então, para isso, ele vai o quê? Ele vai se ligar a outros elementos. Não é isso? Então, se ele não tem um metal para se ligar, ele pode fazer ligação com um parecido com uma metal, né? Ele pode se ligar com a metal normalmente, compartilhando os elétrons que eles possuem em suas camadas de valência. Foi assim que a gente viu, né? Então, não posso esquecer da regra do octeto. Regra do octeto, não esquece. Né? Então, essa regra do octeto, ela é fundamental para a gente poder fazer as fórmulas químicas, né? Para a gente poder determinar as fórmulas químicas das ligações. Deixa eu dar um exemplo. Né? Você tem o elemento aqui na forma molecular, você tem o H2, né? Ó. É assim que você vai encontrar um elemento químico, né? Nunca se encontra um elemento químico isolado, você nunca vai encontrar ele assim, H, o hidrogênio, não. Por quê? Porque ele não é um gás nobre. Antes de prosseguir, vocês estão conseguindo visualizar essa cor? Vocês conseguem visualizar esse azul? Por favor, vocês me dêem uma devolutiva para poder ter uma ideia, porque senão eu vou ter que dar outro jeito, procurar outro pincel aqui. Vocês conseguem visualizar esse azul? Não muito, né, Isabelle? Deixa eu ver se eu consigo aqui um outro. Que tá escasso aqui no comércio aqui do meu bairro, a tinta, tá? Então, tá meio complicado, né? Vou dar um jeito hoje. Deixa eu ver se esse daqui vai funcionar. Deu uma melhorada, né? Ele deu uma escurecida a mais. Então, como é que seria o compartilhamento aqui, ó? Esse hidrogênio ia compartilhar com esse outro hidrogênio os seus elétrons, ó. Né? Eles se aproximam, né? Eles têm um limite de aproximação para poder ocorrer a ligação. Então, fechei o quê? Não entendi. Fixei, não entendi. Fixei aqui na tela. Professor, é a questão da imagem mesmo. Ah, tá, tudo bem. É porque, realmente, lá no que a gente trabalhava com outro, né, com outro programa, que eu até esqueci o nome, a imagem dele ficava um pouco mais nítida, né? Então, aqui, ó, tá essa aproximação, se aproxima, né, ó, e ocorre a ligação, mas dá para ter uma noção. Tá bom, obrigado. Ele se aproxima e ocorre essa ligação. Então, quando eu perguntar para vocês quantos elétrons foram compartilhados, vocês vão ver a fórmula estrutural que é essa, ó, né? Então, esses elétrons estão aqui, ó, tá vendo? Ó? Eles são compartilhados e eu posso representar que é a forma estrutural dessa maneira. Então, nessa representação, 2 elétrons foram compartilhados, 2, né? Ninguém ganhou ou perdeu elétrons, eles apenas compartilharam. Então, como essa ligação é uma ligação fraca, a tendência deles é o quê? Qualquer movimento em falso, eles separarem. Então, tu pega o teu elétron, eu pego o meu, vou me embora, vou me ligar com outra pessoa. Tá? Justamente porque é uma ligação fraca. É assim que é a conversa entre esses elementos, tá? Ligação fraca no sentido dessa ligação covalente. Ok?
Então, o que é que eu vou pedir e necessitar de vocês? Isso daqui foi o que eu falei tudo na aula passada, né? Então, o que é que eu vou necessitar de vocês? Que vocês relembrem muita coisa que nós vimos sobre tabela periódica. Como, professor? As famílias, né? Porque aqui nós necessitamos, principalmente, das camadas de valência, né? Quantos elétrons cada um precisa ganhar para poder fechar o octeto. Nós temos que lembrar disso, tá? Lembrar de tudo que nós trabalhamos em relação às famílias, que vai ser o ponto principal em função de eu poder fazer as estruturas de Lewis, porque nós temos os tipos de ligações que são covalentes. Nós temos essas ligações aqui, ó. Nós temos ligação covalente simples, ligação covalente simples, que é justamente só esse tracinho, vai ter só um tracinho na ligação, né? Ó. Vou dar um exemplo dos dois hidrogênios, né? Esse tracinho aqui, ó, é a ligação covalente simples. Nós vamos ter ligação covalente dupla, que essa dupla eu posso representar aqui, vamos botar assim, eu posso representar aqui com o O2, por exemplo, ó, ligação covalente dupla, e nós temos ligação covalente tripla. Então, ligação covalente tripla. Não esquece disso. Então, nós temos ligação covalente tripla, que nessa tripla, eu vou botar como exemplo aqui o nitrogênio, né? Então, simples, dupla e tripla. Nós temos esses tipos de ligações covalentes. Então, eu pergunto lá, nessa ligação de nitrogênio, quantas ligações covalentes nós temos? Uma, qual? Tripla. Ligação covalente tripla. Não tem uma dupla e uma simples, não, tá? É uma tripla, 1, 2, 3, né? E como é que eu vejo que ficou triplo, professor? Como é que eu sei que eu vou ter que fazer a representação da estrutura de uma ligação dupla, de uma ligação simples, de uma ligação tripla? Através da valência dos elementos. É através da valência dos elementos que nós vemos isso. Então, você vai ter que observar quem é átomo central, quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo, para poder fazer esse tipo de interação. Mais à frente, nós vamos estudar geometria molecular. A geometria molecular é em função das ligações, é em função da estabilização desses elementos. Então, os elementos só vão ser estáveis se eles estão distantes, né, uns dos outros. Por quê? Porque eles têm características parecidas, eles são muito parecidos. Então, se eles são parecidos, né, eles... gente, eu vou desligar aqui porque eu estou ficando sem retorno. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Estão ouvindo normal, então? Eu desliguei o meu fone, que eu estou sem retorno, estou falando muito alto, não consigo me ouvir. Então, vejam. As ligações químicas, tanto iônica, covalente ou mesmo metálica, elas todas estão em função da geometria, de como essas moléculas vão estar estáveis. Então, eu vou precisar sempre voltar para as 3 estruturas de Lewis. A primeira é a molecular, a outra é a eletrônica, onde eu vejo os elétrons que são compartilhados, vejo os elétrons que sobraram, que nós chamamos de pares de elétrons não utilizados ou não ligantes, e vemos o tipo de ligação que existe entre esses elementos para poder se estabilizar. Então, tem que partir para todos esses pontos. Então, por exemplo, quando você vem aqui para o nitrogênio, eu vou puxar o nitrogênio para cá para ficar mais fácil de vocês verem, para não ficar muito baixo. Então, eu sei que o nitrogênio, gente, ele é da família 15, né? Se ele é da família 15, ele tem na sua camada de valência quantos elétrons? 5, né? Nós trabalhamos isso já. Tira 1, deixa só o segundo número, 5. Na família 17, quantos elétrons tem? 7. Tira 1, fica o 7. Então, fica mais fácil de você poder determinar o tipo e a quantidade de elétrons na valência. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou desenhar os elétrons. Aqui é a forma eletrônica. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que eu estou colocando assim. Porque se são 2 elementos, esses elementos só têm uma possibilidade de se ligarem. É a possibilidade direta. Né, ó. Eles não vão poder se ligar assim, nem virada. É direto, é reto aqui, ó. Tá? Então, só tem essa possibilidade de ligação. Então, veja, o outro nitrogênio, eu vou colocar de preto,
vai estar aqui do lado. Que também tem quantos elétrons? Também tem 5, né? Ó, 2, 3, 4, 5. O que é que vai acontecer agora, gente? Eles precisam, ambos, precisam ficar com 8 elétrons. Então, eles vão compartilhar quantos elétrons? Vamos contar. Contem comigo, ó. Eu vou fazer a ligação acontecendo, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Com mais um aqui, ó. 6. Com mais um aqui, ó. 7. E esse outro aqui, ó. 8. Então, houve a estabilização. Se estabilizaram. Ambos os nitrogênios ficaram com 8 elétrons. E aí, se perguntarem questões, quantos elétrons foram compartilhados? Aí vocês vão dizer, 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 elétrons aqui, ó. 6 elétrons foram compartilhados. Lembrando que essa daqui é a fórmula eletrônica. Eu estou vendo quem? Os elétrons que são compartilhados e os elétrons que não foram compartilhados. Quantos não foram compartilhados? 4, ó. Um parzinho daqui e um parzinho daqui. Qual é o tipo de ligação existente entre os dois nitrogênios? Ligação covalente tripla. Ligação covalente tripla. E aí eu vou para a fórmula estrutural, ó. Eu vou mostrar a estrutura. Vai ficar assim, ó, nitrogênio, ó, 1, 2, 3, ligado ao outro nitrogênio. Então, eu tenho 3 ligações duplas, né? Ó, aqui é a eletrônica, aqui é a estrutural, e qual é a molecular? N2. Então, essas aqui são as representações de Lewis que estão ligadas ao octeto que nós trabalhamos. Então, para cada um aqui, por exemplo, nós fazemos essa mesma coisa. Fazemos a eletrônica, vemos como é que funcionam as ligações entre eles, vemos se há ou não sobra de pares de elétrons, né, em relação a um átomo central. Caso eu não tenha um átomo central, o meu compartilhamento vai ser frontal, tá? Então, eu tenho que notar isso daí. E aqui é a molecular, onde eu vejo a quantidade de elementos na molécula. No caso aqui, 2 nitrogênios representados aí, tá? Vamos observar uma ligação covalente agora? Não esquece, temos simples, duplas e triplas, tá? Simples, duplas e triplas. Vamos fazer aqui a representação das 3 estruturas de Lewis, tá? Direta com agora uma molécula que tenha mais de 2 elementos. Vou deixar ali do ladinho o nitrogênio e vou pegar aqui, por exemplo, o CO2. CO2. Isso daqui chama-se fórmula molecular, né? Ó. Isso daqui é a fórmula, vou botar abreviado, tá? Fórmula molecular. Carbono é da família do carbono, obviamente, né? Tem 4 elétrons na camada de valência. Então, vou representar essa molécula. Como? Na fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica. Veja aqui, ó. Como são 3 elementos, não são 3? Ó. Como é que eu vejo aqui, ó? Eu tenho um carbono para 2 oxigênios, né? Não, ó. Eu tenho um carbono para 2 oxigênios. Então, são 3 elementos. 2 mais 1, 3. Então, eu vou notar o seguinte, que nessa molécula, nós temos o que nós chamamos de átomo central. Né? Ó, átomo central. O que é isso, professor? É aquele que estará no centro. Mas por que ele vai ser o átomo central se eu não estou vendo um centro aí? Mas raciocine comigo. Se o carbono faz 4 ligações, quanto ele precisa para fazer 8? Se ele já tem 4, ele precisa de mais 4, não é? Então você vai ter que... Isso, Isabela, mais 4. Mas raciocine. O oxigênio é da família 16. Tem 6 elétrons na camada de valência. Para 8, falta quanto? Falta 2. Então, só um oxigênio consegue trabalhar com esse carbono normal, né? À toa que nós temos um monóxido de carbono. Porém, o carbono precisa de mais um oxigênio, por isso que é o CO2. Então, 2 oxigênios vão ser ideais para poder fazer a estabilização dessa molécula. Então, note que o carbono vai ser o central porque ele está em menor quantidade. Só tem um carbono, eu tenho 2 oxigênios. Então, muito cuidado quando você for representar a fórmula eletrônica, porque vai ter gente que vai fazer isso, ó. E não vai ser vocês. Vai ter gente que vai fazer isso, vai colocar os 2 oxigênios próximos aqui, ó. E aí vai botar 1, 2,
3, 4 valências do carbono. Que aí eu posso fazer assim, ó, 1, 2, né, ó. Porque são 6 que ele tem, ó. São 6. Não é verdade? Oxigênio são 6. Então tem gente que vai querer fazer isso, ó. Tem gente que vai querer fazer isso e vai estar errado. Porque, gente, se eu tenho uma molécula desse sentido, onde eu tenho dois elementos muito eletronegativos, que são os oxigênios, lembrando, o que é eletronegativo, professor? São compostos que têm a capacidade de retirar elétrons. Lembre-se que isso vai ser derivado ao usar metais. Os metais retiram elétrons. Não é verdade? Então, é eles que nós vamos relacionar a eletronegatividade. Então, os metais retiram elétron de quem? Dos metais. Tudo bem? Então, nesse caso específico, nós temos que fazer a relação que esses oxigênios que são iguais fiquem bem distantes uns dos outros, eles não podem ficar próximos. Então, se eles estão próximos, existe aqui a repulsão. Gente, lembre-se sempre, a repulsão não pode superar a atração e vice-versa. Tem que ter um equilíbrio entre eles, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, se está muito próximo, a tendência é eles se afastarem. Então, se afastam, quebrou a ligação, então não vai existir. Se eu não tivesse uma geometria para isso, não existiria o CO2. A molécula de CO2 não existiria, tá? Isso acontece com oxigênio, com hidrogênio, com nitrogênio, acontece com todos eles, pela questão da sua repulsão entre os iguais. Então, nesse caso aqui, ó, se a pessoa representar o eletrônico assim, tá errado, né? Se tá errado e vocês não vão cometer esse erro, vocês vão colocar assim, ó. Vocês vão colocar o carbono como átomo central. Carbono é o átomo central. Como são dois oxigênios, você já raciocinou que o oxigênio precisa de 2 elétrons para formar o octeto, né? Para cada oxigênio, você vai colocar um do lado e o outro do outro, ó. Uma dicasinha bem prática para você. Os oxigênios, eles estão sempre próximo ao átomo central. Gravem isso. Os oxigênios estão sempre próximos ao átomo central. Os hidrogênios sempre estão nas extremidades. Nunca, isso quando eu estou falando com água, ele vai estar, lógico, próximo do átomo central. Mas, se eu tenho uma molécula complexa, os hidrogênios nunca estarão ligados diretamente ao átomo central. Sempre estarão nas extremidades. Sempre nas extremidades. Os oxigênios não. Estão aonde? Próximos ao átomo central. Se você lembra disso, você consegue fazer qualquer estrutura de qualquer tipo de ligação. E também a relação com a geometria. Diga. Como assim? Mas tanto o hidrogênio como o oxigênio estão do lado do átomo central, a mesma coisa? Eu não consegui te ouvir muito bem. Sei que você falou do oxigênio e hidrogênio, mas eu não entendi o final. Ambos não estão do lado do átomo central? Não é a mesma coisa? Não, veja bem. Eu vou mostrar um exemplo disso, tá? Vou mostrar um exemplo em relação a isso daí. Nesse caso aqui específico, não. Já direto eu já coloco o oxigênio, porque só tem oxigênio. Mas vamos dizer que eu tivesse um hidrogênio aqui. Né? Ou se eu tivesse, por exemplo, um H3, porque H3CO3. Os hidrogênios nunca estariam aqui, ó. Eles estariam ligados aos oxigênios. Se eu fosse fazer a representação, eles estariam ligados aos oxigênios. Os oxigênios é que se ligariam ao átomo central, tá? Nesse caso eu não tenho isso, então não vou representar. Mas assim que eu terminar essa aqui, eu vou mostrar para você como é que funciona o que eu estou dizendo, tá? Deixa eu só fazer aqui a eletrônica estrutural e eu vou mostrar para você o porquê de não ficar os hidrogênios próximos do átomo central. Tudo bem? Então veja, carbono é o átomo central e eu tenho que ele tem 4 ligações. Então eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons existem no oxigênio? Na camada de valência? 6 elétrons, não é? Ó? Então, vou colocar assim, ó. Vou colocar para diferenciar com um xizinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou compartilhar. Vou fazer o compartilhamento. Então, 4. Contando. 5, 6, né, ó. 7, 8. Veja aí, ó. Estabilizei o carbono, que é o átomo central, e
fosse perguntar para vocês quantos elétrons foram compartilhados, ó. Quantos elétrons foram compartilhados aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons foram. Quantos pares de elétrons não compartilhados sobraram? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque aqui no átomo central não sobra elétrons, né? Ó, você tá vendo que não sobrou elétrons aí. Então, essa é o que nós chamamos de fórmula eletrônica. Aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, onde nós estamos representando, né? Nós estamos representando o compartilhamento dos elétrons. E a fórmula estrutural é justamente a estrutura de como a ligação acontece, né? Ó, você vê que nós temos duas ligações duplas representando aqui os elétrons, né? Isso, ó, os elétrons que foram compartilhados. Então, aqui é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural de Lewis, tá? Ou de Cope, como queiram, tá? Fórmula estrutural de Lewis. Então, temos as três representações. Professor, como é que você vai pedir isso para a gente na prova? Eu vou colocar as moléculas e vou pedir para que vocês façam as três representações. Que vocês digam quem é o átomo central, qual o tipo de ligação, quantos elétrons foram compartilhados. Isso daí tudo eu vou exigir de vocês. Então, vocês vão ter que ter perícia. No caso aí, treinamento, tá? Tem que treinar. Pega uma molécula e vai tentando fazer esses procedimentos. Óbvio que hoje eu vou deixar a atividade para vocês do livro, tá? Para vocês fazerem, treinarem. E aí a gente vai ver o seguinte, que eu fiz as três estruturas, a molecular, onde eu vejo a quantidade de elementos na molécula, a eletrônica, onde eu vejo os elétrons que são compartilhados e os que sobraram, né? Inclusive, caso tenha no átomo central, e aqui a estrutural, que mostra o tipo de ligação entre eles. Então, nós temos duas ligações covalentes duplas. Duas ligações. Professor, tem como afastar para eu tirar a foto? Tem, desculpa. Que essa minha tela não ajuda, né? Aí você vai olhar e vai tomar um susto. Deu tempo? Pronto? Deu certo? Valeu, Miguel. Vamos fazer o que eu tinha dito para vocês sobre justamente a representação dos oxigênios próximos e os hidrogênios afastados. Nós temos uma molécula que ela é a molécula de ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico são ligações covalentes, tá, gente? O H2SO4. H2SO4. Você pega essa molécula e observa ela. Você tem 4 oxigênios, você tem 2 hidrogênios, tá? 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Quem é o átomo central aí? Olhando para a molécula. Quem é o átomo central? Quem tem que estar no centro? Quem está no centro aí? É o enxofre, não é? Então, ele é quem? É o átomo central. Então, é ele que vai definir a geometria dessa molécula. Ele que vai definir a estabilização dela. Então, veja. O enxofre é de que família? Quem lembra? Enxofre, ele é da família 16, né? Ele é um calcogênio, não é isso? Ele é um calcogênio. Então, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 6 elétrons. 6 elétrons na camada de valência, eu já sei disso. Então, vou colocar ele aqui, ó, como átomo central. E o que é que eu tenho que fazer? É o que eu falei para vocês. Eu tenho que colocar os oxigênios, são 4, não são, ó? Tem que colocar os oxigênios próximo a ele, ó. Próximo ao átomo central. Os oxigênios sempre próximo ao átomo central. Os hidrogênios estarão nas periferias. Vocês vão notar que eu vou fazer a estabilização direta aqui, ó. Eu vou colocar os hidrogênios aqui. Um aqui e o outro aqui, ó. Nas periferias. Sempre nas pontas. Poderia ser aqui ou aqui, mas vou colocar assim, não tem problema. Tá? Vamos ao átomo central. Voltamos ao átomo central. Quantos elétrons ele tem? Ele tem 6. Um detalhe, eu já falei isso para vocês também na aula passada. Esses elétrons, eles não são imutáveis. Essa posição deles aqui no átomo central, elas podem ser modificadas. Você pode fazer a modificação desses elétrons no sentido para poder estabilizar melhor a molécula. Ela não vai ficar presa ali, não. Então eu só vou conseguir fazer a ligação eles presos. Não. Você pode pegar esses elétrons e movimentá-los, né? Fazer com que eles fiquem em posições onde os ligantes estão afastados. Então,
Então, quanto mais afastado possível, melhor a estabilização dessa molécula. Principalmente nessa característica covalente, onde é com elementos iguais, né, com características parecidas. Então, quanto mais afastado forem, melhor para estabilizar a molécula. Então, nesse caso aqui, ó, veja como é que eu vou colocar esses elétrons. Ó. Vou colocar um elétron aqui, um aqui e dois aqui. Ó. Dois em cima e dois embaixo. Por que eu fiz isso? Eu vou mostrar para vocês já já o porquê. Tá? Agora, o que é que eu faço? Eu vou representar os elétrons dos outros que estão próximos, ó, dos oxigênios. Né? Eu também já sei, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer receber 2, não é verdade? Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses oxigênios também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada hidrogênio aqui tem apenas um elétron, não é isso? Ó? Isso nós já sabemos. Cada hidrogênio tem apenas um elétron. E nós vamos fazer a estabilização inicial aqui, ó. Só do centro, ó. Vou estabilizar só o centro, tá? Então, veja. Átomo central, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai se ligar com esse oxigênio aqui, ó. 6, 7. Não é isso, ó? Tá faltando mais um. 8. Opa! Estabilizei o átomo central. Ele está estável. Vamos ver esses ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, ó, 8 com quem? Com aqui, ó. 8 com hidrogênio. Do mesmo jeito aqui, ó. 6, 7, 8. Ó. Opa! Estabilizei todo mundo aqui do centro. Aí vocês se perguntam, ou me perguntam, professor, beleza. Mas e esses dois oxigênios aqui? O que é feito com eles? Porque o senhor falou para a gente que a regra do octeto é aquela regra onde os elementos necessitam ficar com 8 elétrons na camada de valência. Se esse átomo central for compartilhar o seu elétron com o oxigênio de cima e o oxigênio de baixo, ele vai ficar com 10 elétrons, né? Ele já fica com 10 elétrons e com o de baixo vai ficar com 12. Então, isso é possível? Nesse caso, não. Tá? Vocês podem ler exceções à regra do octeto. Podem ler. Leiam. No nosso livro tem essa é uma tirinha relacionada com isso. Exceções da regra do octeto. Nós temos a expansão e nós temos a contração da regra do octeto. Leiam isso daí. Então, veja, nesse caso, vai ocorrer um negócio chamado empréstimo. Empréstimo? Quer dizer que é possível emprestar elétrons? Sim. Então, vamos emprestar um par de elétrons. Tá? Veja, como eu estabilizei aqui esse átomo central, é possível emprestar esse par de elétrons que sobrou. Então, como é que eu faço esse empréstimo? Eu vou apontar uma seta em direção do empréstimo, ó. Uma seta mesmo. Meu pincel não tá legal. Uma seta mesmo, ó. Apontando a direção de onde está sendo emprestado. Então, eu estou emprestando esses elétrons para os oxigênios. Lembrando que isso daqui, gente, é a fórmula o quê? Eletrônica. É a fórmula eletrônica, não é isso? Estou mostrando os elétrons. Então, na fórmula eletrônica, nós vamos ver duas setinhas indicando um empréstimo de par de elétrons. Átomos na economia, é verdade. Então, tem gente que vai faturar muito mais, né, Miguel? Tem gente que fatura mais. E esse enxofre, ele tinha guardadinho ali elétrons no bolso. Então, ele fez, ó, o seguinte, eu vou te estabilizar te emprestando esse par de elétrons, mas esses elétrons são meus. Se essa ligação romper, eu quero os meus elétrons de volta. Explico, deixa eu só terminar. Eu quero os meus elétrons de volta. Então, foi o que ele faz. Ele faz aqui, ó. Emprestou um elétron para cá, um par, e emprestou um elétron para cá. Não é? Porque ele não pode fugir à regra do octeto. Veja. Em miúdos, trocando em miúdos o que eu fiz. Estabilizei todo mundo aqui do centro, ó. Vou apagar aqui, ó. Tá? Vou apagar. Para você ver que eu compartilhei todo mundo no centro normal, seguindo a regra do octeto. Todo mundo aqui do centro, eu segui a regra do octeto. 8 elétrons, tá? Segui aqui a regra. Mas você vai notar que esse daqui eu tive que emprestar. Porque se eu não tivesse emprestado,
Se eu tivesse emprestado esses elétrons, essa molécula não existia. Aqui a molécula, ela diz que é H2SO4. Só ia estabilizar dois oxigênios. E os outros dois? Ia fazer o quê? Ia ficar soltos? Eles não são gases nobres. Então, no centro, observa no centro. Observa, não são 6? São 6 aqui, ó. São 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também não são 6? Não são? Do oxigênio? São da mesma família, características próximas. Então, por isso que eu coloquei os hidrogênios aqui. Eu não poderia colocar outro oxigênio, senão não dava para estabilizar. Então, os hidrogênios é justamente para isso, para poder estabilizar quem está próximo do átomo central. Então, veja, só aqui no centro, ó. Observa só o centro. Eu estou fazendo o processo de novo. Observa só o centro. Então, 6. Aqui, ó. 7, né? Ó, com esse elétron daqui. 8 com esse elétron daqui. Então, ó. 6, 7, 8. O átomo central já estabilizou. Vamos estabilizar o oxigênio que contribuiu com ele, né? Ó. Vai estabilizar com quem? Com outro hidrogênio, tá vendo? Ó. 6, 7, 8. 6, 7, 8. E o hidrogênio só quer 1, então estabilizou. Do mesmo jeito faz aqui, ó. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Porém, se eu tivesse feito a mesma coisa com os dois oxigênios, eu já tenho quanto? Tenho 8, não tem? Se ele compartilhasse com 2 aqui, ficava com quanto? Com 10. Né? 8, 9, 10. Se ele compartilhasse com 8, com outro, 10, 11, 12. Ele não pode ficar com 12 elétrons. Ele só pode ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só isso. O que ele vai fazer para poder ajudar esses dois oxigênios? Ele vai emprestar esse par de elétrons aqui, ó. Esse de cima e esse daqui, ó, de baixo. Ele está emprestando para poder fazer com que esses oxigênios, que fazem parte da molécula, possam se estabilizar. Ele emprestou 2 pares de elétrons. E é chamado de ligação covalente dativa. Anotem aí. Ligação covalente dativa é aquela ligação onde ocorre o empréstimo de um par de elétrons. Esse empréstimo é de um par, não posso emprestar apenas um elétron, e sim um par. Ele fez o quê? Ele emprestou 2. Emprestou o que estava aqui em cima e emprestou o que está aqui embaixo. Oi? Dativa é com D? Isso, com D, dativa. D-A-T-I-V-A, dativa. Tá? Que significa dizer que é um empréstimo. E como é que eu vejo, professor, que ocorreu o empréstimo? Como é que eu vejo que o senhor mostrou só a forma eletrônica? Oi, não entendi. É só puxar uma seta? Isso, eu vou botar uma seta puxando para o lado onde eu emprestei. No caso, para cima e outra para baixo. Não é? Então, eu vou ter ligações covalentes. Ó, tem uma ligação covalente simples aqui, tá vendo? Ó, todas são simples, né? E tem uma dativa que indica que eu emprestei tanto para cima quanto para baixo. Que a forma estrutural, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Que é assim, ó. O enxofre aqui, né, ó. Aí vai ter ligação simples aqui, ó, com oxigênio. Não é isso? Ah, mas não vai dar, porque eu vou ter que apagar mesmo. Eu posso apagar? Vocês têm algum problema de eu apagar isso daqui? Tem? Ou pelo menos aqui em cima, tem como? Eu vou apagar, tá? Porque eu fiquei sem espaço aqui e vai ficar bagunçada a parte eletrônica. Eu não quero mexer nela agora, tá bom? Meu quadro é muito pequeno. Então, deixa eu só mexer aqui. Como é que vai ficar a estrutural dela? Vou apagar aqui. A estrutural dessa eletrônica vai ficar assim, ó. Enxofre, oxigênio aqui, ó, ligado com a ligação simples comum, ó. Né, ó. Os hidrogênios também, tá vendo? Ó, que nós estabilizamos, ó. Né? Simples ou comum. E aqui eu vou representar as setinhas, mostrando que eu emprestei um par de elétrons para os dois oxigênios, um em cima e outro embaixo. Ó. Eu emprestei um par de elétrons. E aqui, gente, é a estrutura da molécula, tá? Aqui é a estrutura da molécula, onde nós vimos que a molecular é o H2SO4. H2SO4 é a molecular direta desse composto, tá? Então, só segue essa regra. Oxigênios
ao redor do átomo central e hidrogênios distantes dele. Vocês lembram? Eu acredito que foi comigo, vocês viram. Quando a gente falou de funções inorgânicas, nós falamos de ácidos, né? Ácidos e bases, né? Nós vimos que tinha ácido, no caso ácido fosfórico, que ele modificava a quantidade de oxigênios, né? Tirava oxigênios dos hidrogênios presentes e iam ficar presos no átomo central. Só é possível quando perco oxigênio. Então, se eu perder um oxigênio aqui, por exemplo, não são 4 oxigênios, se eu perco um dos hidrogênios que faz parte da molécula vai ter que estar ligado direto aí no enxofre, aí é outra coisa, tá? Perder o oxigênio, o hidrogênio vai ter que obrigatoriamente fazer parte da equação, no caso aí, do átomo central, tudo bem? Então é só não esquecer desses detalhes. Saiu oxigênio por algum motivo, né, oxidação ou mesmo hidrogenação, então esse elemento vai fazer parte, no caso agora o hidrogênio, faz parte da molécula central, do átomo central. Deu para entender essa informação sobre a dativa? Essa setinha que vocês estão vendo indica o empréstimo de pares de elétrons. Então, se você vê uma estrutura, ele pergunta lá, qual os tipos de ligações covalentes existem? Você vai dizer, eu tenho 2 ligações dativas, no caso aqui, né, ó, e tenho 4 ligações covalentes simples, que é justamente o compartilhamento direto da reação. Tudo bem? Vamos fazer outra questão, vamos fazer outro detalhe relacionado, tá? Deixa eu apagar aqui. E vamos pegar uma molécula chamada amônia. Vamos ver a molécula de amônia. Amônia é o NH3. Vocês viram, inclusive, que agora, recente em Beirute, isso daqui é forma molecular, não é? Fórmula molecular. Recentemente, em Beirute, nós vimos uma explosão relacionada a isso daqui, ó. NH4 e NO3. Nitrato de amônio. Esse cara aqui é muito explosivo mesmo. Vocês viram que lá tinha 3 toneladas, né? 3 toneladas desse composto. Vocês viram que a explosão foi devastadora, né? Formou até um cogumelo, parecia uma explosão nuclear. Parecia uma explosão nuclear. Então, só para vocês terem ideia do poder de destruição desse composto, no caso a amônia, né, que é derivada disso daqui, que fazendeiros que precisam adubar as suas terras, que eles se aproximam de uma quantidade de 3, 4, 2 toneladas, vamos dizer assim, justamente, Isabela, os fertilizantes, eles necessitam, gente, só de uma autorização do exército para poder trabalhar com esse fertilizante com alta quantidade de massa, né? Então precisa de uma autorização do exército, porque uma bomba pode ser produzida com isso daí. E vocês viram que a destruição é imensa, né? A destruição é grande. Então esse elemento aí, falando de estrutura, falando de covalência, né? A amônia, como é que a gente representaria a amônia, né? Nas configurações de Lewis? O átomo central aqui, ó, é quem tem menor quantidade, só tem um nitrogênio, né? Ó. Então se eu vier ler isso daqui, eu vou dizer que eu tenho um nitrogênio para 3 hidrogênios, não é isso? Ó? É o que a gente vê aqui, nessa molécula. Então, o nitrogênio vai ficar no centro. Aí eu vou colocar as valências, ó, que são 5, né? Ó. 2, 3, 4, 5. Tá? São 3 hidrogênios que eu tenho ligados aqui. Tá? Então, o que é que eu faço? Vou botar um hidrogênio para próximo de uma ligação aqui, né? Hidrogênio e hidrogênio. E vou agora fazer as ligações. Vou representar as ligações. Represento aqui, ó. Ó. Você vai ver que se ele já tem 5, né? Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele já tem 5, com esses 3 aqui que ele compartilhou, ó, né? Com esses 3 ficou com 8. Então, a fórmula eletrônica da amônia é essa aí. Fórmula eletrônica da amônia,
né, ó, representada aqui, onde eu posso botar no colchete, não tem problema, tá? Caso lá você queira representar na prova com colchete, não vai ter problema nenhum, né? Forma eletrônica representada. O compartilhamento, ó, sobrou um par de elétrons, que é o que acontece, por exemplo, no NH4, né, que é o amônio, que sobra par de elétrons, eu consigo fazer mais uma ligação, tá? Nesse caso aqui não específico, ó, vocês notam que ela fica nessa mesma distância mesmo, aqui, ó, essa mesma, tá? A estrutura dela, como é que seria estrutural? A sobra do par de elétrons é representado, e nós temos aqui os 3 hidrogênios que se ligaram com ligações covalentes simples. Então, nós temos aqui as 3 representações de Lewis para amônia, não é isso? Então, aqui é a fórmula estrutural. Aqui é a estrutura da ligação, tá? É a estrutura, a representação direta da ligação dos ligantes derivados aí para amônia, ok? Então, é mais ou menos isso que eu vou cobrar de vocês, tá? Em avaliação, ok? Eu acredito. Ficou alguém para fazer minha recuperação? Ficou? Vocês sabem me dizer se alguém ficou para fazer minha recuperação? Eu acredito que não, né? Eu não me recordo de notas ruins, né? Na minha disciplina, não me recordo. A participação de vocês é boa, tá? Então, eu estou atribuindo os valores necessários, né, pela participação. Então, eu não acredito que alguém ficou, embora eu vou postar a prova, né, lá no CADES, quem ficou vai fazer, né, enfim, tá? Estamos relacionados com isso daí, ok? Alguma pergunta em relação a esse desenvolvimento? Alguma pergunta? Eu vou sair da frente para que vocês tirem essa foto aí, né? A minha cabeça grande aqui atrapalha, né, a ampliação da imagem, né? E vamos treinar, vamos fazer aqui uma outra coisa, um outro exemplo. Você já ouviu falar da focina? Nunca? Quem já assistiu aqui alguma vez Ben 10 na vida, alguma vez? A Isabela assistiu, o Miguel assistiu. Então, no Ben 10, ele tinha um personagem chamado Fogofato. Não sei se vocês lembram, ele tinha um alienígena lá, SBT, Nostalgia, justamente. Ele tinha um personagem chamado Fogo-Fato. O Fogo-Fato é isso daqui, ó. Fogo-Fato, justamente. É um pH3. pH3. Esse P é o fósforo e nós temos 3 hidrogênios. Vou contar um pouquinho da história do Fogo-Fato. O Fogo-Fato, ele, por exemplo, nós temos pessoas que moram próximas a cemitérios. Eles à noite, né, em dia de enterros, né, que acontece todo dia alguém morre. Mas eles são acostumados a ouvir explosões, ou até mesmo ver uma chama azul, né, próximo de túmulos. Não é espírito, gente, tá? Não é espírito, é justamente os gases, né, da putrefação acontecendo. E esses gases, eles é justamente isso daqui, o fogo-fato, né, que é a focina chamada. E aí, a pessoa andando à noite no cemitério, escuta uma explosão, pum! Ali é o corpo, né, que às vezes estoura, enfim. Esse processo da parte da biologia eu deixo lá pro meu amigo Francis, né, que vocês podem até relacionar ele, pergunta a ele sobre isso daqui, eles também sabem, tá? Então, morreria ali mesmo também. Então, tem lugares que eles veem um fogo azul subindo, ó, parece um ectoplasma, né? Mas não, olha só a questão da combustão. A combustão da focina, ela leva essa coloração azulada, né? Então, essa coloração azulada é justamente esse processo da combustão. Diga, Miguel. Diga lá. Diga, Miguel, sobre a focina, né? É o que o Ben 10 falava, fogo, fato! Então, ele jogava, inclusive, um fogo, né? Ela é espontânea, ela vai reagir com oxigênio e vai liberar essa cor azul justamente do oxigênio, é a chama do oxigênio, tá? Que quando a gente vê a questão do espectro eletromagnético, ela vai definir isso daí, tá? Então é espontâneo, ninguém precisa acender fósforo ali, sei lá, o vigia tá fumando perto ali, explode, não. É espontâneo mesmo, tá? Então o gás vai entrar em contato com o oxigênio, né, presente, e aí tem a explosão, formando aí
essa estrutura. Então, a fosfina, na forma molecular dela, ela vai ser que nem a do nitrogênio. Isso daqui é a forma molecular, não é isso? Ó? Então, na forma molecular, quando eu vou para a eletrônica, eu vou botar quem? O fósforo no átomo central, é que já vi, o Miguel botou aqui, desculpa, Miguel, eu estava de costas, eu não vi o que você escreveu, mas deixa eu ver. É que já vi, pode acontecer quando a pessoa está viva ainda. E, Miguel, eu desconheço. Eu desconheço sobre o que a pessoa está viva, tá? É raro, né? Você está dizendo que é raro, mas eu desconheço. Posso até pesquisar, mas que eu já vi com pessoas mortas, eu vi. Tá? Com vivas ainda não cheguei a observar essa reação, não. Vou falar até com o Francis sobre isso, tá? Isso no caixão, quando às vezes a gente vai fazer visita, né, de 7º dia, você nota que, por exemplo, tá enterrando e fica aquele morro, né, ó, né, fica assim, né, por cima do caixão, enterrou, joga areia, vai enterrando, fica aquele morro. Quando você vai 7 dias depois, você nota que o morro tá baixo, porque houve o estouro, né, o caixão vai estourar, e aí a areia baixa, né, pela falta de volume, né, então a areia baixou, justamente porque aconteceu esse tipo de explosão relacionada aí a esse gás que é liberado na putrefação do composto dos compostos orgânicos, né, na matéria orgânica. Então, a fosfina vai se ligar aqui, ó, ela também como nitrogênio é da família 5, tem 5 elétrons, né, ó. Os hidrogênios vão se ligar nesse sentido, do jeito que foi, nós vimos da amônia, né, ó. Eles se ligam, nós fazemos a ligação direta, e aí nós temos, aqui é eletrônica, só para salientar, fórmula de Lewis eletrônica, e a estrutural, como é que seria? Seria a fosfina ligada aos 3 hidrogênios, né? Que é justamente a sobra dos pares de elétrons aqui. Então, aqui é a estrutural, tá? Estrutural. Tudo isso daqui que eu trabalhei foi regra do octeto. Levei em consideração quem? As valências, tá? E é fósforo, sim, é fósforo, tá? O P é o fósforo, tá? Gente, nossa aula acabou, tá? Eu espero que o entendimento tenha sido pleno, tá? E eu gostei da participação de vocês. Como sempre vocês participam, você não me deixa no vácuo, vocês me respondem, isso é bom. E vamos estudar, né? Na próxima aula, eu vou colocar na sala de aula a sala, viu? Aliás, a página da atividade, tá? Olhem de tarde, tá bom? Olhem de tarde a página da atividade sobre esse daqui, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar com questões, viu? Só fazer questões para poder a gente desenvolver. Tudo bem? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.